turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e é o dia da nossa aula de cultura afro. E hoje nós iremos trabalhar com a temática da Semana da Pátria, mas dentro dos conteúdos que nós já estudamos. Dia 7 de setembro é comemorado o Dia da Independência do Brasil, que ocorreu em 7 de setembro de 1822. Né? E essa independência foi a separação de Brasil e Portugal. Então, o nosso país, né, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser livre, independente, que é isso que nós buscávamos. Né? Então, dentro do que nós já estudamos, o nosso primeiro conteúdo foi o mito da democracia e o mito da cultura uniforme. Né? Quando a gente fala de mito da democracia, a gente está falando da liberdade, dos direitos, né? Que a democracia é direitos iguais para todos. Então, muito antes de ocorrer a independência, já não existia direitos para todos. Os direitos não eram iguais para todos. Os portugueses, mesmo estando no nosso país, né? Eles tomavam conta do nosso país. Então, eles comandavam. Então, eles tinham mais direito do que qualquer outros. Então, o mito da democracia, ele já existia. Logo depois falamos do mito da cultura uniforme. Pois é. Então, para vocês entenderem melhor o mito da cultura uniforme. Mito, mentira. Cultura, né, a diversidade que nós temos. E uniforme quer dizer único. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles também trouxeram os africanos para serem escravizados. Também, junto com eles, o que eles trouxeram? A cultura. Chegando aqui, já tinha a nossa cultura, nós já tínhamos a nossa cultura. E aí veio a cultura portuguesa, veio a cultura africana. Então, a cultura ela nunca foi única, ela nunca foi uniforme. A cultura ela tem a sua diversidade e também tem a sua mistura. Dentro disso surgiu a cultura afro e dentre outras culturas, porque houve a mistura, assim como a miscigenação, que houve as cores, né? A mistura de raças, cores e etnias. Depois, nós falamos de cotas raciais. Bom, nesse contexto de cotas raciais, nós somos um país independente, um país livre, mas que ainda possui suas limitações, né? E para isso foram criadas algumas leis, foram criados alguns projetos, dentro deles as cotas raciais, para que as pessoas menos favorecidas tivessem os mesmos direitos que as outras pessoas. E por último, nós falamos do folclore, que é toda a diversidade cultural, as lendas, os contos, as fábulas, né? Tudo que pertence a um país. E é nessa nossa diversidade cultural, esses contos, essas histórias contadas pelo povo, as fábulas, os trava-línguas, toda essa diversidade cultural que nós temos no nosso país, né, que é rico, também vem de grande influência de outros países que tiveram aqui no nosso país e que ainda estão. Então, dentro desse contexto do que vocês já estudaram, o que eu falei aqui só foi passar rapidinho, porque vocês já estudaram, já trabalharam todos esses conteúdos, nós vamos fazer uma homenagem ao dia 7 de setembro. E o que será essa homenagem? A atividade de vocês hoje é criar um cartaz, tá? Onde vocês vão prestar uma homenagem ao dia da independência do Brasil com a temática do movimento negro, que foi o último que eu não falei. Nós tivemos aqui o movimento negro também. Então, dentro desse conteúdo do movimento negro, que é um movimento que luta por independências, luta por liberdade, que é justamente o que a independência do Brasil fez, né? Foi ser livre, ele precisou ter o grito de independência, precisou se tornar monarquia para ficar livre de Portugal. E o movimento negro, ele luta pelos seus direitos, assim como o Brasil ele lutou pelos seus direitos. Então hoje, o trabalho de vocês é justamente isso, criar um cartaz, né, com a temática Movimento Negro e Independência do Brasil, e esse cartaz vocês farão com o material que vocês têm em casa. Não é para sair, gente, não é para comprar um material. Eu quero que vocês sejam criativos. Utilizem o que tem em casa. E essa atividade não é para enviar para a escola. Vocês vão mandar vídeo e fotos depois que esse cartaz estiver feito, tá bom? E outra coisa também, não esquecer de sinalizar o nome de vocês, não esquecer da temática que é a Semana da Pátria, o
nosso país, orgulho no nosso país, e o movimento negro, que é um movimento que também luta pela liberdade, pelos direitos de igualdade, pelos seus direitos. Combinado, turma? Então, qualquer dúvida, deixa no privado, vocês podem me chamar para esclarecer. E não esqueçam, fiquem em casa, se cuidem.